determina um pouco que tipo de esquerda a gente precisa ser se a gente quiser ser vitorioso, né? Bom, vou falar então da crise dos anos 70, de como os Estados Unidos reagem a essa crise adotando o que a gente chama de neoliberalismo, e vou mostrar qual é o impacto que isso tem sobre o mundo e sobre as esquerdas que existem no mundo. Uma das consequências da crise dos anos 70 foi os Estados Unidos e a Inglaterra mudaram de política, abandonaram a convivência pacífica com a sua classe trabalhadora e foram para o pau, adotando a chamada política neoliberal. A Inglaterra, por exemplo, foi palco de greves selvagens, não porque nós somos selvagens, mas porque o lado de lá foi selvagem. Por exemplo, as grandes greves dos mineiros no final dos anos 70 e dos anos 80, a repressão brutal. Ali se quebrou o pacto social-democrata, se quebrou o pacto do bem-estar social que eles estão destruindo até hoje. Demorou 20 a 30 anos para construir e eles estão há 30 a 40 anos para destruir. Mas ali o capital rompeu um certo acordo que ele tinha com a sua classe trabalhadora e pisou o pé no acelerador no que diz respeito a privilegiar o capital financeiro, a destruir os estados da periferia, a destruir os direitos sociais e trabalhistas. E isso causou um dano imenso. Primeiro, sobre o movimento social-democrata. Segundo, sobre o movimento comunista. Terceiro, sobre os países onde se adotavam políticas nacionalistas, por exemplo, na África. E quarto lugar, sobre os países em que se adotavam políticas desenvolvimentistas, exemplo, Brasil. Então eu vou mostrar como é que é o impacto da crise e das reações dos Estados Unidos à crise sobre a esquerda mundial e como isso vai levar a um período muito catastrófico para nós. Olhando de agora, se vocês forem pensar o que aconteceu nos anos 70 e nos anos 80, é assim, as guerrilhas dos anos 60 e 70 na América Latina, quase todas derrotadas. Uma exceção, Nicarágua, que alguns anos depois perde a eleição e perde o governo. A experiência da Unidade Popular Chilena, que foi uma tentativa de construir um caminho para o socialismo que passava pela eleição de um presidente socialista, derrotada com um golpe militar, que foi um dos mais brutais do nosso continente. Todos os países que tinham passado por experiências nacionalistas, como Angola, Moçambique, a Índia, etc., viveram uma reversão. Todos os países que passaram por experiências desenvolvimentistas, o Brasil entre eles, foram sofrer o impacto da dívida externa, da crise da dívida. E, no final dos anos 80, aqueles países que estavam sendo governados por partidos comunistas viveram uma crise que, na época, pouca gente achava que podia ocorrer e que fez com que, no espaço de 2 anos, na verdade de 89 até 91, a União Soviética deixasse de existir. Vários aqui viram isso pela televisão, mas seriam inacreditáveis, né? Baixa a bandeira. Era um período histórico que estava acabando. Um período histórico iniciado em 1917. Então eu vou falar um pouco disso, que é o que dá origem ao período que a gente vive hoje. E com esse tema que eu vou encerrar, falar um pouco do imperialismo capitalista moderno. O que é esse capitalismo que a gente tem hoje? O que é o chamado neoliberalismo, que é a doutrina desse imperialismo capitalista moderno. E vou falar também do que está ocorrendo na esquerda hoje. Em que medida que a esquerda hoje, ou as esquerdas, interpretam esse processo e se posicionam frente a ele. Evidentemente, a descrição que eu vou fazer não tem absolutamente nada de objetivo, no sentido dela ser aceita por todo mundo. Eu vou fazer uma descrição histórica que supõe uma interpretação. Se fosse outra pessoa de outra corrente política ideológica, eu faria outra interpretação, certo? Muito provavelmente de várias coisas que eu falei aqui. Mas esse é o nosso plano, certo? Então nós vamos tentar, ao longo de 2 dias, como vocês viram, abordar de maneira superficial, mas de maneira o mais didática que for possível, 200 anos de história. Com qual objetivo? Só para encerrar. Ninguém tem um objetivo, na aula que a gente vai fazer amanhã em sexta, de sair expert em história da luta pelo socialismo. Não tem a menor ilusão disso.
certo? Quem já conhece um pouco vai poder debater algumas questões. Quem não conhece nada vai poder ter uma ideia do que se trata. Mas o objetivo fundamental é tentar fornecer algumas guias de como, por conta própria, ou em outros processos de formação, as pessoas podem abordar esse assunto. O que deve ser estudado, o que deve ser lido, mas principalmente o que deve ser perguntado para essa história, para a gente poder responder os problemas de hoje. Se a gente estivesse na China, ou se a gente estivesse em Cuba, uma parte disso é importante, outra parte é irrelevante. Nós vamos tentar estudar aqueles temas que tenham mais relevância para a nossa situação aqui no Brasil. Por isso que faz parte desse curso que a gente vai fazer, dessa parte do curso que a gente vai fazer hoje de amanhã, assistir pelo menos um capítulo de um documentário chamado A Batalha do Chile, que versa exatamente sobre a experiência do governo da Unidade Popular Chilena de 1970 a 1973. Hoje em dia a gente fala da Bolívia, fala do Equador, fala da Nicarágua, fala da Venezuela, fala dos países e dos governos progressistas de esquerda da América Latina, e de fato é a experiência que a gente está vivendo, né? A nossa questão aqui é como, a partir da situação concreta, histórica que a gente tem hoje no Brasil, a gente pode avançar em direção ao socialismo, por que caminho? Essa é a nossa questão. E essa questão que também está posta para nossos vizinhos de América Latina, tem muito que aprender com um pedaço, em particular, dessa história que eu resumi aqui, que é essa experiência do governo da Unidade Popular Chilena, onde havia um presidente que fez campanha falando em construir o socialismo, dizia qual era o caminho pelo qual ele imaginava isso ser possível, por uma via institucional, baseada em processo eleitoral, em conquista do aparato do Estado, em reforma, e vamos ver o que aconteceu, quais as dificuldades, quais os problemas, quais as contradições. Então amanhã à noite, para aqueles que estão no curso, mas também para quem quiser se dirigir lá, a gente vai, na parte da noite, ver um desses vídeos, 1h30 de duração, e fazer uma conversa a respeito. Bom, o que eu tinha